Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Oliveira. Que Deus desde já possa te abençoar, te fortalecer, te guardar, te proteger, que você possa ser abençoado através dessa mensagem, que Deus possa te curar de toda enfermidade, trazer vida, te trazer paz, alegria e renovo espiritual. Amém? Pois hoje eu vou falar sobre o filme Ghost, né, do outro lado da vida, né? É um filme de Jerry Zucker, né, produzido em 1990 e, né, esse filme começa falando sobre a história de duas pessoas que se amam muito, né? O Sam e a Molly, né? São os personagens do filme Ghost. E eles muito apaixonados, né? Se amando no filme, tudo. Eles decidem ir para uma apresentação de Hamlet. E logo após a apresentação, eles saem de lá. Acontece o quê? Que Sam, né, é assaltado, né? Um cara assalta eles para roubar-lhe a carteira e Sam reage e morre no filme, né? Morre no filme. Aí acontece o quê? Acontece que logo depois Sam fica entre o céu e a terra, né? Ou seja, ele fica na terra, né? E aguardando o momento dele ir embora para o céu, né? No momento do filme até aparece a hora que a luzinha começa a aparecer lá e ele rejeita a luz, não vai para a luz, né? Para ir embora para o céu. E ele fica penando. A história fala de um fantasma, né? De um fantasma, de uma pessoa que morreu que fica vagando, né? Procurando justiça. E ele fica atrás de saber quem foi que matou ele, né? E botar essa pessoa na cadeia, né? E Molly, muito assim, angustiada, muito triste, né? Sem entender o que está acontecendo, né? Ah, vai para sua casa e suposto amigo, né? O suposto amigo de Sam, que é o Carl, né? É, vai lá para consolar a Molly, né? Ou seja, o cara aproveita só o momento do homem morrer, nem o homem nem morreu, já tá cantando a mulher do outro, né? Aí acontece o quê? Acontece que Sam descobre que tem uma uma mulher que consegue ouvir ele, né? Na verdade, ela enganava as pessoas dizendo que ouvia os mortos, né? Que falava com os mortos, né? Uma espírita que falava com os mortos. Só que naquele momento ela descobre que consegue ouvir mesmo o Sam, né? O fantasma. E eles dois começam a se conectar e ele começa a falar com ela e ele dizer e ele buscar dela e ele querer que ela vá ajudar a descobrir quem é a pessoa que matou ele e ele pede para ele ir até a Molly, né? Aí ele vai até a Molly, né? Ela vai lá, se apresenta. No princípio ela acredita, mas depois ela deixa de acreditar por causa da polícia, né? Diz que ela era uma trambiqueira, essa, 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 essa mulher que é a Oda, né? Que é interpretada por a Open Goldberg. É, ela fica ela fica triste com aquilo, né, e não acredita. E depois ele vai lá, né, faz aquela, quem assistiu o filme, faz com que ele levanta uma moedinha, né, e coloca na mão dela, né, aí assim depois ela acredita nisso, né, depois que ela fala algumas coisas sobre a vida dela também que só o Sam sabia. Bem,
E no final da história acontece o quê? Acontece que o Sam consegue colocar o suposto amigo dele, que foi ele que mandou matar, né? O Sam, por causa do dinheiro que ele tinha na conta. E no final acontece que ele acaba morrendo também, né? No final o amigo dele acaba morrendo e naquele momento que ele morre ele vê o Sam, né? Aí o Sam fica olhando para ele, né, com tristeza, como que dizendo por que que você fez isso, né? Aí os demônios vai lá e leva ele pro inferno, né? Os demônios vão lá e levam ele pro inferno, né? O amigo do Sam, o Cal. Aí acontece o quê? Acontece que logo depois disso, o Sam já realizado, né? Ou seja, de ter conseguido colocar seu assassino na seu assassino, na verdade que ele queria colocar na cadeia, mas conseguiu na verdade resolver o assunto, né? De descobrir quem era que tinha matado ele. Aí acontece que o Sam começa a aparecer a luzinha de novo para ele ir embora pro céu, né? Aí naquele momento aparece aquele facho de luz assim, parecendo que tem um bocado de pessoa lá na luz, e ele entrando na luz e se despede da Molly, né? Dando um beijo nela. Bem, o que, que eu quero falar para vocês sobre isso? A Bíblia diz na palavra dele que assim, aqui em Hebreus capítulo 9 versículo 28 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. Irmãos, meus queridos, todo cristão sabe, não sei, pelo menos eu acredito que todo cristão sabe, né, deve saber disso, que a gente só morre uma vez e depois disso só vai para o céu, ou melhor, para o paraíso, né, ou para o céu, ou para o inferno. O destino só tem esses dois. E, e acontece que, né, ou seja, no filme ele fala que o Sam fica vagando, mas todos nós sabemos que espírito nenhum fica vagando na Terra, né? Não existe esse negócio de espírito ficar vagando. Tem a história do rico e do Lázaro, né? Que o rico morreu e o Lázaro, que era um mendigo, também morreram. Só que o Lázaro, que era um mendigo, foi para o céu, para o paraíso, e o rico morreu, foi para o inferno. E ele ficou lá em tormentos. A Bíblia em nenhum momento fala que ele saiu vagando, né? Para avisar os irmãos dele. Ele só tem uma conversa com o pai Abraão, né, de longe, e ele pede para o pai Abraão para que ele possa avisar alguém, avisar os irmãos dele, para ele não ir lá para o inferno, né? E, e Abraão fala que para ele que era impossível de quem estava no inferno passar para o paraíso, e quem estava no paraíso passar para o inferno, né? E ele estava preso aqui naquelas chamas ali, né? Então você vê que pela história da Bíblia, né, não temos base bíblica para dizer que uma pessoa depois que ela morre ela fica vagando. Mas a história é muito interessante, irmão. É um filme muito bom de assistir, muito bom mesmo, né? Se a pessoa passar a refletir mesmo, é um filme que fala sobre a morte, né? A vida após a morte, né? E eu fico pensando, como é que está a sua vida diante do Senhor? Você já parou para pensar o que vai acontecer com você depois que morrer? Para onde você vai? Você acha que vai para o inferno também? Você acha que vai para o purgatório? Você acha que vai para o céu, para o paraíso? Ou simplesmente vai deixar de existir? O que que você acha que vai acontecer com você depois que morrer? Né? Essa é a minha pergunta para você. É, o o que você imagina que pode acontecer com você? Você está preparado para partir dessa terra, seja para ir morar no céu ou não, né?
Mas assim como a Bíblia diz que está reservado só o morrer uma só vez depois disso o juízo, a Bíblia fala em João 3,16 que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, como ser salvo? Aí você pode perguntar, mas como é que eu vou para o céu? De que maneira que eu vou para o céu? Como que eu vou saber que eu vou para o céu? Aceitando Jesus, né? Aceitando Jesus, estando em comunhão com Deus, indo para uma igreja, buscar o Senhor, adorar o Senhor, servir ao Senhor, uma igreja que fale de Jesus Cristo, que seja baseada realmente na palavra do Senhor, porque esse filme, irmão, ele é baseado no Espiritismo, né? E o Espiritismo, você já sabe, eles falam de reencarnação. Reencarnação não existe, a pessoa só morre uma vez, depois disso ela não volta mais para morrer de novo. Então não fique acreditando em religiões, né? Creia na palavra do Senhor. A Bíblia fala que você tem que crer em Jesus, né? Para que você não pereça. Deus não quer, meu irmão, que você pereça. Deus não quer que você seja morto, destruído por falta de fé, por falta de compromisso, por falta de, de servir a Deus mesmo, né, de fazer a vontade do Senhor. Às vezes Deus ele tem um chamado na sua vida, ou tem uma obra, né, e você está aí às vezes fugindo do Senhor, fugindo dos caminhos do Senhor, sem querer fazer a vontade do Senhor, fugindo de Deus, por medo de ter que fazer alguma coisa na igreja, ou porque acha que a igreja não é tão importante assim, que o mundo é melhor, que os prazeres da carne são melhor. Mas eu quero dizer para você que tudo isso tem uma consequência, né? Você viver para você mesmo tem uma consequência e a gente não pode viver para nós mesmos, né? Nós temos que viver para Deus, como o próprio Paulo diz, né? Não, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E você, se você ficar nessas dúvidas, nessa incerteza, se serve ou não serve a Deus, um dia você vai partir, talvez a qualquer hora, talvez pode ser até hoje mesmo, não estou querendo te assustar, né? Mas vai que você tem aí um infarto, né? Um infarto do coração. E aí, o que vai acontecer? Deus ele te avisou, Deus ele te alertou, Deus ele te despertou, né? Se eu estou falando para você aqui, porque ele está te despertando para que você se coloque na presença dele. Amém, meu querido? Então é isso, essa é a mensagem de hoje para você, o filme Ghost, né? Do outro lado da vida, assista esse filme, medite mesmo na palavra do Senhor depois disso, que você já assistiu esse filme, mas nunca tinha parado para pensar mesmo, né? Como vai ser essa, essa, essa passagem daqui da terra de vivo para morto, né? Ou seja, agora você já sabe que vai ficar esperando o julgamento, né? O julgamento do Senhor, né? Depois que morrer, ou no céu ou no inferno. Amém? Então, que Deus ele te abençoe, que Deus ele te prospere, que Deus ele te dê vitória. Se inscreva no meu canal, curta a mensagem, comente lá embaixo, fale o que você achou desse vídeo, o que você achou da história, né? E saiba que Jesus ele te ama. Só isso que você tem que saber, que Jesus ele te ama. Esse mundo ele não é nada. Esse mundo aqui não é nada. Depois que morrer, só depois que morrer que a gente vai saber como é que vão ser as coisas mesmo. Esse mundo aqui ele não é nada, é só uma passagem. Você vai passar por esse mundo aqui. Só isso que vai acontecer. Você não vai viver eternamente. A menos aqueles que estão aguardando que o arrebatamento da igreja, né? Esses que vão ser arrebatados, né, não vão passar pela morte. Amém? Então que Deus te abençoe. Obrigado.